essa mulher foi uma grande pioneira na física e com certeza você já ouviu falar dela. Marie Sklodowska-Curie, ou Marie Curie, nasceu em 7 de novembro de 1869, em Varsóvia, na Polônia. Seus pais eram um casal de professores e ela cresceu em um colégio interno dirigido pela sua mãe. Com 11 anos, a mãe dela, infelizmente, faleceu e ela começou a acompanhar o pai nas aulas de laboratório. Ele era professor de física e tudo isso talvez tenha sido uma motivação, porque com 24 anos ela se mudou para Paris e começou a cursar física. Seu plano inicial era, quando terminasse a faculdade, voltar para a Polônia. Só que em 1893 ela se formou em física e um ano depois ela começou a cursar matemática. A Marie também trabalhava nos laboratórios e foi em um desses que ela conheceu o Pierre Curie. Os dois se apaixonaram e se casaram em 1895. Eles tiveram 2 filhas. A Marie cuidava da casa, cuidava das filhas e também trabalhava com o Pierre nos laboratórios. Mesmo assim, ela conseguia desenvolver seus estudos e suas teorias. Em 1996, ela estava trabalhando no laboratório e estava investigando a seguinte situação. Sais de urânio afetavam placas fotográficas em papel preto, mesmo quando não eram submetidos à luz do sol. Depois de alguns estudos, a Marie concluiu que era o interior do próprio átomo que o fazia irradiar. Essa descoberta foi revolucionária. Continuando os estudos, a Marie, em junho de 1898, extraiu um pó preto que era 330 vezes mais radioativo que o urânio. Foi assim a descoberta do elemento polônio. Sim, o nome é uma homenagem ao lugar de onde ela veio, a Polônia. 6 meses depois, o casal Marie e Pierre Curie conseguiram descobrir um outro elemento, que era o rádio. E então eles deram o nome radioatividade e radioativo, caracterizando a energia liberada pelos elementos químicos. E como recompensa para essa grande contribuição, em 1903 veio o Nobel em Física. Becquerel ficou com a metade do prêmio e a outra metade foi dividida entre a Marie e o Pierre Curie. É importante fazer a seguinte observação. Naquela época, tinha-se essa discussão se mulher poderia ou não receber o prêmio. Mas, felizmente, a Marie conseguiu atravessar esse obstáculo e conseguiu esse reconhecimento com muita luta. Passou-se um tempo e o Pierre acabou sendo vítima de um atropelamento e morreu. Isso foi em 1906. Pessoas próximas a Marie diziam que ela ficou realmente muito mal, mas ela se dedicava constantemente ao trabalho, era como se fosse um refúgio para ela. Ela continuou com seus trabalhos, principalmente em relação ao isolamento do rádio e aos isótopos de urânio. Com 43 anos, ela conheceu o Paul Langevin. Ele também era um cientista famoso, Eles se conheceram melhor, mas apesar de estar separado, ele estava casado ainda, e isso acabou fazendo com que a Marie fosse muito difamada. Ela ficou até conhecida como destruidora de lares, e infelizmente, essas repercussões acabaram quase fazendo com que ela não recebesse o Prêmio Nobel em Química em 1911. A Academia de Ciências tentou impedir que ela recebesse esse reconhecimento, e foi aí que a Marie reagiu de uma forma incrível, porque ela escreveu uma carta à academia dizendo que as contribuições que ela teria para a ciência não tem absolutamente nada a ver com a vida amorosa dela. Inclusive, até o Albert Einstein apoiou a Marie, porque foi um absurdo total. Mas apesar disso tudo, ela conseguiu receber o Prêmio Nobel em Química, e foi o seu segundo Prêmio Nobel em diferentes áreas. Bom, em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, a Marie atuou intensamente. Ela radiografava os homens feridos na guerra juntamente com a sua filha, a Irene. E todo esse trabalho fez com que ela fosse nomeada como chefe de radiologia pela Cruz Vermelha. E em 1919, publicou seu relato pessoal da guerra. Bom, apesar de ter passado por tudo isso, a Marie deixa o seu legado, e é por isso que ela foi uma grande pioneira, porque em diversos momentos ela foi a primeira mulher a fazer algo, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e ela também ganhou 2 prêmios Nobel em diferentes áreas, e isso foi um marco. Portanto, ela foi e continua sendo um exemplo para mulheres que querem ingressar na ciência e que com certeza foram grandes cientistas.